Estamos de volta com a Alerj Debate, falando hoje sobre orçamento público. Deputado, a vereadora falou dessa questão do plano plurianual, da participação da população, que isso deveria ser muito mais divulgado, muito mais debatido. O senhor está com o plano plurianual aqui do governo do estado, que foi analisado pela Alerj. Agora, dentro desse plano já estão previstas aquelas despesas obrigatórias, porque o que se questiona muito quando se abrem debates e audiências é que a população diz: não, a despesa que deveria ser, o dinheiro que deveria ser gasto com a saúde, tantos por cento não é gasto, com a educação não é gasto. Esses valores estão no plano plurianual? Você veja, esse é o plano plurianual de 2008, 2011 do governo Sérgio Cabral. Aqui estaria, como disse a vereadora Andréa Gouveia Vieira, o programa de governo de Sérgio Cabral. Aqui estão as previsões de todos os gastos, de todas as funções: educação, saúde, transporte, segurança pública. Mas só através de metas físicas, né? Ou percentuais de realização, ou valores a serem gastos ano a ano. Aqui não consta metas qualitativas, que poderia ser um grande avanço de se avaliar governos. Essa é uma carência que os planos plurianuais, as leis orçamentárias ainda não conseguiram. Já se está discutindo muito isso, mas não se conseguiu. Então, os percentuais mínimos que têm que ser gastos em educação e saúde, por exemplo, estão consignados no plano plurianual para virem ser detalhados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai corrigir esses valores, porque eu falei que as previsões de receitas são para 4 anos, e não é fácil, né, estimar receita para um quadriênio, então elas precisam ser ajustadas, quer seja pela LDO, quer seja pela LOA, e o orçamento mais detalhado, né? Mas a base, o início de tudo é o PPA, para que todos saibam, cada governo municipal, cada governo do estado e cada união, e a União, o que esses governos pretendem fazer. Agora, vereadora, a senhora questionou quando foi apresentado o orçamento do município que ele não foi refeito após esses números da crise, esses cálculos não foram refeitos. Isso pode influenciar no valor de investimentos que nós teríamos para o ano que vem no Rio de Janeiro? Olha só, até o orçamento do Rio, o prefeito, ele previu esses índices macroeconômicos, ele até usou índices bastante próximos com os índices usados na revisão que o governo federal fez do orçamento federal. Então, ele já estava até adequado. O problema é que, mesmo assim, né, nós sabemos que o efeito da crise mundial vai chegar aos municípios, a todos os orçamentos do país, todos os níveis, municipal, estadual e federal, e vamos ter aí um aperto enorme. O problema é que quando você não realiza a sua receita, né, o que está previsto, e a história mostra que nos últimos 4 anos essa receita sempre foi superdimensionada, né? Ela é sempre, na hora da realização final, ela é sempre menor do que foi prevista. Se isso já acontece em situação normal, provavelmente nós podemos esperar que será um valor, uma redução será muito maior do que a que normalmente acontece. E com isso, você veja, os gastos com pessoal, né? Na cidade do Rio de Janeiro, nós já estamos praticamente no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal na área do Executivo. Se a receita for menor do que a que está prevista, esse gasto com o pessoal vai se elevar. E aí nós vamos entrar na Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige cortes inclusive de pessoal na administração pública. Então, o futuro é complicado. O ano que vem não é fácil. Isso tudo, se a gente tivesse, voltando, né, para a questão do orçamento, se a gente conseguisse ter esse orçamento que, ao invés de ficar focado só no recurso, ele tivesse o foco no resultado, né? A população ela poderia acompanhar e entender muito melhor até os momentos de crise.
Por isso que eu acho um erro do homem público e da autoridade, do político que se elege para um cargo no executivo, ele deveria ser o maior interessado na transparência do orçamento. Porque quando fica claro, quando ele tem prioridades, quando ele ouve a demanda da sociedade, né, que o orçamento participativo não é pegar um pedacinho do orçamento e entregar para a população e dizer assim, olha, esses 2 bilhões dos 12 bilhões que eu tenho esse ano, eu vou dar para vocês fazerem aquilo que vocês consideram que são projetos importantes. Todo o orçamento é participativo porque ele só existe para atender demanda e necessidade da sociedade. Então, você não pode repartir e entregar como se fosse um orçamento participativo. Tudo que está no orçamento, todos os gastos, eles deveriam estar direcionados para atender a demanda e a necessidade. Mas existe um ponto polêmico aí, o deputado Luiz Paulo, por exemplo, sempre questiona isso na hora de se votar o orçamento, que é a questão do remanejamento. O orçamento prevê aqueles investimentos e as pessoas às vezes não sabem, mas as despesas obrigatórias, elas acabam utilizando quase todo o orçamento. E o percentual do remanejamento fica o dinheiro livre que o governo teria. Então, ou seja, o que foi previsto no orçamento acaba não sendo cumprido. São duas questões que eu queria abordar. A vereadora Andréa Gouveia Vieira, ela coloca muito bem que todas as receitas de todos os orçamentos estão superestimadas. E eu quero traduzir isso em número. Veja, o Banco Central previu que o barril de petróleo médio no ano de 2009 custaria $110. Hoje, ele está abaixo de $60. Previu que o dólar seria na ordem de 2009, médio de 1,72. O dólar hoje está na ordem de 2,4. Previu que o PIB, Produto Interno Bruto, ia crescer em 2009 4,3%. Hoje os economistas estimam que no máximo vai crescer 3 pontos percentuais. Isso vai fazer com que as receitas diminuam muito. Os municípios que vivem de royalty e participação especial, como Campos, Macaé, Rio das Ostras, vão sofrer duramente, porque além do barril de petróleo vai se comportar com uma perda de 50%, isso vai diminuir o valor do royalty, a participação especial também vai diminuir. Por quê? Porque a participação especial é em cima do lucro das empresas petrolíferas. E o lucro é calculado em cima daquilo, tudo que você vende menos o que você gasta. E no que você gasta, tem os produtos que são importados com dólar de mercado para você fazer a perfuração. Então, a participação especial vai diminuir. Então, a receita desses municípios que vivem de royalties e participação especial podem cair até 50%. Deputada, eu vou pedir só um minutinho para a gente continuar no próximo bloco explanando um pouco mais sobre esse assunto, porque a gente vai para o intervalo e a Leste Debate volta já. Fique com a gente.